Então, vamos continuar nossa aula de farmacocinética e para continuar essa aula, nós vamos falar sobre os dois últimos mecanismos, que é metabolização e excreção. A metabolização e a excreção, elas podem dar início à farmacodinâmica, mas não quer dizer que elas são da farmacodinâmica e a absorção e a distribuição são da farmacocinética. Elas podem dar o início. Então, vamos falar sobre, inicialmente, o metabolismo. Então, o que seria o metabolismo? O metabolismo ou a metabolização vai ter como objetivo principal, certo? Converter o fármaco da sua forma apolar para a sua forma polar, ou seja, o fármaco que era apolar para atravessar a membrana plasmática, agora ele vai ter que se retornar à sua forma polar para facilitar, assim, a excreção, né? Que não pode ser excretada de uma forma apolar. Então, o que vai acontecer? Na metabolização, nesse metabolismo, as principais vias de excreção vão ser as vias renais e as vias fecais. Mas para ter essas excreções, vai ter que passar antes por reações enzimáticas. E essas reações enzimáticas, elas são representadas pelo complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, ele vai se evoluir formando o complexo enzima-produto. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar com que, da mesma forma que essa enzima saia, ela vai entrar. Então, ela vai entrar, a enzima, e ela vai sair. Mas o substrato não. O substrato ele não pode simplesmente entrar e sair. Não. O substrato ele tem que se transformar em produto para sair. Então, o substrato ele vai ser um produto que vai sofrer uma reação. E quando ele sofre essa reação, o produto do fármaco vai ser esse metabólito que vai ser excretado, tá? Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que o produto ele sempre vai ter uma forma diferente do substrato. O substrato vai ter uma forma e o produto vai ter em outra. Mas o metabólito, que é o produto da metabolização, vai ter uma atividade metabólica muito menor do que a do fármaco. Aliás, o fármaco ele vai ter essa atividade metabólica e o metabólito, por si próprio, não. Então, falando sobre o metabólito, existem 4 tipos de metabólito, que é o inativador, o ativo de droga inativa, o ativo de droga ativa e também leva à ausência do metabolismo. Então, o inativador, ele pode ser representado em fármaco pela morfina e pelo metabólito, o próprio metabólito, e o ativo de droga ativa pela prednisona e o metabólito pela prednisolona. Mas é importante salientar que o fármaco, ele vai possuir atividade farmacológica, mas o metabólito, ele não vai possuir atividade farmacológica, somente o fármaco. Bom, mas o que quer dizer isso? E também temos o quarto tipo, que vai ser a ausência de metabolismo. Isso quer dizer que o metabolismo ele não vai ser efetuado, ou seja, não vai fazer com que esse fármaco seja metabolizado, tá? Mas onde vai acontecer esse metabolismo? O metabolismo ele vai acontecer no principal órgão do seu mecanismo, que vai ser o fígado. Por que no fígado? Porque no fígado vai ter uma enorme concentração de enzimas. E essas enzimas elas vão ser responsáveis pela catálise. E o fígado ele também vai ter uma alta capacidade regenerativa, o que vai ajudar nessa metabolização. Além disso, as enzimas elas são muitas, né? Milhões, milhares de enzimas no nosso fígado. Só que tem uma que é a principal. E a principal enzima do fígado vai ser a citocromo P450. Além dessas outras enzimas, elas vão ter uma classe que é muito importante, que são as isoenzimas. O que são isoenzimas? Iso é iguais, então são enzimas iguais. E essas enzimas iguais, elas são muito semelhantes entre si. Elas vão ter algumas pequenas alterações estruturais dos seus sítios ativos. Só que a entrada da enzima que vai ser o sítio ativo. Então, quer dizer com isso que quanto maior a dose que vai ser efetuada, maior vai ser a sua velocidade. Bom, é importante salientar que a mesma enzima ela não vai conseguir metabolizar 2 fármacos ao mesmo tempo. A enzima ela é egoísta, ela só vai metabolizar um fármaco por vez. Ela não consegue, é impossível ela metabolizar 2 fármacos ao mesmo tempo. Ou ela metaboliza um ou ela metaboliza outro. E isso vai gerar uma inibição enzimática. O que seria essa inibição enzimática? A inibição enzimática é uma competição
Essa competição vai ser quando o metabolismo vai ser retardado. E aí, o que quer dizer? Quer dizer que uma vai ser metabolizada, enquanto a outra não vai ser metabolizada. Só que aí vai ter uma briga entre essas enzimas para ver qual vai ser metabolizada primeiro. Então, vai ser o tempo em que uma vai ser metabolizada e a outra não vai ser metabolizada. Além disso, nós temos a indução enzimática. A indução enzimática vai ser o aumento do número de enzimas, certo? Ou seja, a enzima ela vai aumentar de tamanho, ao mesmo tempo ela está aumentando, porque vai ser uma indução, né? Se eu estou induzindo você, eu estou fazendo você fazer alguma coisa. Então, vai ser um aumento da concentração de enzimas. E ao mesmo tempo que aumenta essa concentração de enzimas, diminui a concentração dos fármacos, porque, como eu disse, é um equilíbrio. E na inibição enzimática também vai ter a redução do metabolismo. Bom, é importante salientar que o produto que é das reações enzimáticas, ele sempre vai ter uma forma diferente do substrato. E cada substrato vai ter uma forma diferente, vai ter uma rota diferente. Ou seja, o produto é produto que vai evoluir para o substrato e assim por si só, tá? E vamos falar agora sobre a última parte da farmacocinética, que é a excreção. Bom, a excreção vai ser a última via de metabolismo. E por ela ser essa última via de metabolismo, ela vai ter como objetivo eliminar esse fármaco do organismo, certo? Por as suas vias. Existem as vias renais, as vias fecais, as vias sudoríparas, as vias biliares e também a via lacrimal. Só que a principal via de excreção vai ser a via renal. E é ela que nós vamos estudar nessa aula. A via renal, assim como a fecal, a biliar e a sudorípara, ela vai fazer com que o alto peso molecular não passe no endotélio. E além disso, é importante salientar que o fármaco, da mesma forma que ele vai entrar por uma via, o fármaco entra por uma via, ele vai ter que sair por outra via. Independente de ser renal, fecal, uretral, sudorípara, biliar, lacrimal, ele vai ter que sair, certo? Então, vamos falar sobre a via renal. Então, a via renal, ela vai ter 3 fases muito importantes, que vai ser a da filtração glomerular, da secreção tubular ativa e da reabsorção tubular. A filtração glomerular, ela vai acontecer aqui nos glomérulos, ou melhor, na cápsula de Bowman. E quando ela acontece na cápsula de Bowman, ela vai fazer o seguinte: tem um medicamento, certo? Esse medicamento vai estar lá na corrente sanguínea, de boa, andando ali na corrente sanguínea, circulando por todo o nosso organismo. Só que aí vai ter um momento que ele vai entrar em contato com a cápsula de Bowman. E quando ele entra em contato na cápsula de Bowman, vai acontecer essa filtração glomerular, que vai reduzir a taxa total do fármaco, que era de 100%, para 20%, para 80%. Ou seja, 20% desse fármaco vai ser filtrado só na filtração glomerular. E aí, beleza, o fármaco continua ali na parte da via renal. Só que aí ele vai ter 80% ainda, certo? Já que foi filtrado 20%, vai ter 80%. E aí, 80% que vai sair dessa cápsula de Bowman, ele vai rodar até chegar no tubo contorcido proximal. Quando ele chega nesse tubo contorcido proximal, vai acontecer a principal forma de excreção do fármaco, que vai ser essa secreção tubular ativa. O que essa secreção vai fazer? Como ela é ativa, ela vai gastar. Então, ela vai gastar energia, gasta ATP. E quando gasta energia, quando gasta ATP, ela não consegue fazer sozinha. E ela necessita de um transportador para transportar o ácido ou o básico. Só que, lembra que eu falei que o fármaco ele tinha que ser ácido, porque ácido combate ácido? Então, o transportador, nesse momento, na última via de excreção, vai ter que se apresentar de forma ácida ou básica. Mas como o nosso fármaco ele é ácido, então vai vir um transportador ácido aqui nessa parte da secreção tubular. Só que não é um fármaco por vez, certo? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer uma competição farmacológica. E quando acontece essa competição farmacológica, o fármaco e o metabólito, que já tinham um atrito desde a distribuição, eles vão começar a disputarem por esse transportador. Só que a excreção, o sistema renal é tão fabuloso que ele acaba secretando tanto o fármaco quanto o metabólito pela secreção tubular. Na verdade, ele quer que tudo seja secretado e saia ali para dar espaço para os novos passarem. Então, faz com que chegue na última etapa, que é a da reabsorção tubular. Ou seja, nessa etapa,
tudo que é água vai ser reabsorvido. Então, vai reabsorver essa água e vai reabsorver o resto do fármaco, e o que não foi absorvido aqui no ducto coletor vai ser jogado na corrente sanguínea. Então, a água fica e o fármaco vai-se embora para sua corrente sanguínea. Então, eles voltam, né, por meio das arteríolas e das vênulas. Então, esse é o lindo sistema renal da nossa excreção. E, além disso, nós também temos o pKa e o pH. Então, o pH, ele vai favorecer a forma ionizada. Por que vai favorecer a forma ionizada? Dizendo novamente, o fármaco, ele tem que ter natureza polar, certo? Mas a distribuição, a metabolização, corrigindo, ela não vai transformar o fármaco da sua forma apolar para a sua forma polar, para ser excretado da sua forma ionizada. Então, o que vai acontecer? Como o fármaco já está polar, ele já foi excretado, o que vai acontecer? O pH desse meio vai favorecer a forma ionizada. Ou seja, quando o pKa é maior que pH, vai ter uma fácil absorção. Por isso, ele consegue ser totalmente reabsorvido. Tá? Então, agora algumas últimas finalidades sobre a excreção. A urina, ela vai ser composta na alça de Henle e excretada no tubo secretor. O volume da final da urina é apenas 1% do valor original, ou seja, 99% foi reabsorvido. E é ideal que o fármaco seja de natureza ácida, né? Como eu disse anteriormente. Bom, o fármaco, ele tem maior probabilidade de ser absorvido se ele for apolar, tendo que atravessar a membrana. Então, é ideal que ele seja de natureza polar e para ser convertido na natureza polar para ser excretado. Então, quanto mais tempo esse medicamento, né, esse fármaco permanecer no organismo, mais ação farmacológica ele vai ter, mais competição farmacológica ele vai gerar. Então, esse fármaco ele vai ter uma reabsorção melhor do que o metabólito por ele estar polar e apresentar um baixo peso molecular. Então, o fármaco, comparado ao metabólito, ele ganha, tipo assim, disparado comparado ao metabólito, certo? E, além disso, nós temos que, quando o pKa não é maior que o pH, favorece a forma não ionizada, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre excreção e metabolismo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu!